fazer a gravação do segundo vídeo falando dos sistemas de segurança. Tá? Os dispositivos de intertravamento com bloqueio associados às proteções móveis das máquinas e equipamentos devem permitir a operação somente enquanto a proteção estiver fechada e bloqueada. Manter a proteção fechada e bloqueada até que tenha sido eliminado o risco de lesão devido às funções perigosas da máquina ou do equipamento. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho do sistema de bloqueio do LOTO, Lockout Tagout, que tem tudo a ver com esse processo do qual nós estamos comentando nesse momento. Garantir que o fechamento e bloqueio da proteção por si só não possa dar início às funções perigosas da máquina ou do equipamento. E as transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, acessíveis ou expostos, devem possuir proteções fixas ou móveis com dispositivos de intertravamento que impeçam o acesso por todos os usuários. Tá? Fechadinha debaixo do íconezinho, mas por todos os demais usuários. Quando utilizadas proteções móveis para o enclausuramento de transmissões de força que possuam inércia, devem ser utilizados dispositivos de intertravamento com bloqueio. O eixo cardan deve possuir proteção adequada em perfeito estado de conservação em toda a sua extensão, fixada na tomada de força da máquina, desde a cruzeta até o acoplamento do implemento ou do equipamento. Então a NR12 ela vai também atuar na área florestal, com máquinas e equipamentos florestais. Tá? Claro que dentro de uma empresa também a gente tem equipamentos que trabalham com cardan, mas basicamente nós estamos trabalhando focado aí na segurança também daquele pessoal da área florestal, que precisa até de um pouco mais de atenção nesse processo. As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeções de materiais, partículas ou substâncias devem possuir proteções que garantam a saúde e a segurança do trabalhador. Aqui a gente volta lá no início, no nosso segundo ou terceiro vídeo, quando a gente falou do sistema de falha segura. Ainda que a máquina falhe, ela não pode projetar substância residual, particulado, líquida, sólida ou mesmo vapor, pressão, em direção aí a trabalhadores. Então a gente tem que ter uma distância segura. As proteções devem ser projetadas e construídas de modo a atender os seguintes requisitos de segurança: cumprir suas funções apropriadamente durante a vida útil da máquina ou possibilitar a reposição de partes deterioradas ou danificadas aí devido à agressão do tempo, à agressão de insumos, de produtos químicos usados aí no processo, intempéries, tá? Exposição aí ao sol. Então ela precisa aí ter essa permissão. Ser constituídas de materiais resistentes e adequados à contenção de projeção de peças, materiais e partículas. Fixação firme que garanta a estabilidade e resistência mecânica, compatível com o esforço que vai ser realizado ou com o esforço requerido. Não criar pontos de esmagamento, pontos de nip, ou agarramento com partes da máquina ou com outras proteções. Não possuir extremidades e arestas cortantes ou outras saliências perigosas. Resistir às condições ambientais do local onde ela está instalada. Impedir que possam ser burladas, proporcionar condições de higiene e limpeza adequadas, impedir o acesso à zona de risco, à zona de perigo, ter seus dispositivos de intertravamento protegidos adequadamente contra sujidade, poeira, corrosão, acúmulo, tá? Se necessário. Ter ação positiva, ou seja, atuação de modo positiva e não acarretar risco adicional à operação. Quando a proteção for confeccionada com material descontínuo, deve ser observada as distâncias de segurança
para impedir o acesso às zonas de perigo, conforme previsto no anexo 1, item A da NR12. Né? Aquelas grades de proteção no sistema de polia é um bom exemplo disso. Né? Quanto mais próximo da grade de proteção o sistema de giro da polia tiver, menor tem que ser o diâmetro, né, da passagem do ar, da telinha que a gente vai colocar lá. Né? Quando a telinha aumenta, o distanciamento tem que aumentar. Durante a utilização de proteções distantes da máquina ou equipamentos, com possibilidade de alguma pessoa ficar na zona de perigo, devem ser adotadas medidas adicionais de proteção coletiva para impedir a partida da máquina enquanto houver pessoas aí nessa área. Sendo que o ideal é que não se tenha ninguém, né, na área de partida. Porém, existem casos em que a gente vai ter que ter um profissional mais próximo ali da zona de risco, tá? Então essa proteção tem que ser bem pensada para oferecer segurança. As proteções também utilizadas como meio de acesso por exigência das características da máquina ou do equipamento devem atender aos requisitos de resistência e segurança adequado a ambas as finalidades. Deve haver proteção no fundo dos degraus da escada, ou seja, nos espelhos, sempre que uma parte saliente do pé ou da mão possa contatar uma zona perigosa. As proteções, dispositivos e sistemas de segurança devem integrar as máquinas e equipamentos e não podem ser considerados itens opcionais para qualquer finalidade. Em função do risco, poderá ser exigido projeto, diagrama ou representação esquemática dos sistemas de segurança de máquinas com respectivas especificações técnicas em língua portuguesa e disponível para consulta de todos. Tá? Um bom exemplo disso, e a própria NR12 traz isso, são lá no anexo 12 as gaiolas de içamento de pessoas, né, que ela só pode ser usada, tá, se eu tiver uma RT, né, assinada por um engenheiro mecânico responsável pelo projeto do equipamento. Os dispositivos de parada de emergência devem ser posicionados em locais de fácil acesso e visualização, né, em seus postos de trabalho ou por outras pessoas que não os operadores e mantidos permanentemente desobstruídos. Os dispositivos de parada de emergência devem ser selecionados, montados e interconectados de forma a suportar as condições de operação prevista, bem como as influências, né, das intempéries aí do meio onde ele está instalado. Ser usado como medida auxiliar, não podendo ser alternativa a medidas adequadas de proteção ou a sistemas automáticos de segurança. Prevalecer sobre todos os outros comandos. Provocar a parada da operação ou processo perigoso em período de tempo tão reduzido quanto tecnicamente possível, sem provocar riscos suplementares. As pessoas ser mantidos sob monitoramento por meio de sistemas de segurança, ser mantidos em perfeito estado de funcionamento. A função parada de emergência não deve prejudicar a eficiência de sistemas de segurança ou dispositivos com funções relacionadas com a segurança. O acionamento do dispositivo de parada de emergência deve também resultar na retenção do acionador, de tal forma que quando a ação no acionador for descontinuada, este se mantenha retido até que seja desacionado. O desacionamento deve ser possível apenas como resultado de uma ação manual intencionada sobre esse acionador por meio de manobra apropriada. Um bom exemplo disso são os sistemas, né, de segurança que a gente aciona a rede de incêndio das empresas. Tem lá a caixinha de vidro, né, uma vez acionada a chave ou quebrado o vidro, né, só o bombeiro tem a chave para abrir a caixinha lá, né, e recolocar o acionador em operação, né, o chamado desacionamento. Quando usados acionadores do tipo cabo, deve-se utilizar chaves de parada de emergência que trabalhem tracionadas de modo a cessarem automaticamente as funções perigosas em caso de ruptura ou afrouxamento dos cabos. Considerar o deslocamento e a força aplicada nos acionadores necessários para a atuação das chaves de parada de emergência.
obedecer à distância máxima entre as chaves de parada recomendada pelo fabricante. As chaves de parada de emergência devem ser localizadas de tal forma que todo o cabo do acionamento seja visível a partir da posição de desacionamento da parada de emergência. A parada de emergência deve exigir rearme ou reset manual, a ser realizado somente após a correção do evento, tá? Que motivou o acionamento aí da parada de emergência, ainda que seja um acionamento acidental. Tá? A localização dos acionadores de rearme deve permitir uma visualização completa da área protegida pelo cabo aí no sistema. Tá? E assim a gente vai encerrando. Na minha visão, a parte mais complicada aí do nosso treinamento, tá? Ela traz aí uma série de informações importantes em um curto espaço de tempo. A gente prossegue no próximo vídeo falando um pouquinho aí do sistema local de tagout, né, do loto de bloqueio.